Amigos fractais. Bom, amigos que curte o universo fractal, curte a posição que nós entendemos aí, né? Então, vamos lá, né? Vou falar hoje sobre a cosmologia, sobre o universo. É interessante que as pessoas têm interpretação. Nós trabalhamos aqui com o nível da visualização fractal do universo, né? Então nós não falamos da questão física, mas antes da física, como as coisas acontecem para vir a física. Então esse é o nosso trabalho aqui no canal. E é interessante que sobre o universo as pessoas têm a ideia de que o universo ele é gigante, ele é pequeno, ele é em expansão. Na expansão nós temos que entender que a melhor metodologia que existe para explicar a existência é o universo fractal, são as fórmulas fractais. Elas são a base da construção de um modelo perfeito. O modelo fractal é o único modelo que se apresenta e é apresentável para o universo. É o único modelo que pode construir todo e qualquer posição existencial na nossa cosmologia. Então, antes de falar do universo, o tamanho do universo, temos que entender sobre a relação entre a realidade empírica e a realidade quântica fractal, o funcionamento desse processo, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o universo é algo tátil, né? Mas não é tátil, ele é mensurável, visível. Tátil já é outra parte da questão, porque o tátil é parte de uma cosmologia interna da consciência, a formatação da realidade. O que é tátil passa a ser na formatação da realidade interna e não fora. Fora não se tem nada tátil, né? E nós vamos avançar. Eu quero fazer um vídeo rápido. Ultimamente eu quero fazer vídeos rápidos e infelizmente vocês não comentam, poucos comentam, né? Seria interessante eu ouvir se tá bom, tá legal, se não tá prestando, tem que apagar. Então eu queria que mais pessoas falassem um pouco para a gente poder entender. Nada de ego, mas que o conhecimento que se multiplica a partir do momento em que há um questionamento. Então o nosso ideal é esse, construirmos a ciência exata da melhor maneira possível. Bom, a criação em si é um modelo linear. Um modelo tridimensional ele parte a partir de uma criação linear. O desenvolvimento tridimensional vem a partir de uma construção sobre pontes quânticas do que se é a linha, a simetria linear. O átomo, por ser parte dessa construção programática desse universo, desse simulador de universo, né? Desse simulador de atividades empíricas, parte na construção de posições aleatórias e não aleatórias, randômicas ou não, mas o universo em si, a criação, ele parte de um fio, de um nivelamento entre a matéria e as partes mais ínfimas da matéria, que se gera a matéria, que falamos da questão, claro, atômica, subquântica ou na quântica fractal que nós estamos tratando aqui. Os átomos são lineares, eles não são tridimensionais. Você consegue medir os vetores, mas ele não pode ser mensurado tridimensionalmente. As questões tridimensionais partem a partir da molécula. A partir de uma molécula de aglomeramento de átomos, que se constrói uma molécula que se parte para um vetor tridimensional de observação. Porque não existe produtos tridimensionais. O que existe são cadeias lineares de pontes lineares subquânticas que formam um modelo a qual a nossa consciência empírica consegue construir uma projeção tridimensional. Mas o que você tem são ligações lineares, cheios de vazio. Então essas pontes cheias de vazio que formam o universo
quântico que parte para o aglomeramento. Hoje eu estou ruim de falar, viu? Né? Aglomera as partículas e assim se constitui a matéria tridimensional na visualização, mas nas questões de projeções ainda são um aglomerado linear de átomos. Então, o universo tridimensional é apenas uma projeção visual do que temos na realidade, que são projeções bidimensionais. Mas o tridimensional, por que o tridimensional e não o dimensional? Vamos tratar nesse vídeo que vem no outro sobre as teias cosmológicas, o bidimensional, tridimensional, né, e por aí vai, quarta, quinta, sexta, sétima, quantas dimensões você quiser que exista, vai existir, porque tudo parte de um campo de visualização aonde os posicionamentos lineares do átomo se tornam visíveis para uma atividade empírica. E as realidades dimensionais são construídas pelo homem. Então há uma relação entre o observador e o observável, e cada vez mais o observável se dá a ser observado. Então, dependendo da condição que ele observa, o observável se revela. Se você está à noite em um canto que não tem luz, então a realidade não existe. O que pode existir quando você se movimenta, a realidade tátil. Então, no quarto escuro não existe realidade visível, só realidade tátil. A partir do momento em que você coloca um óculos infravermelho, as vibrações quânticas vão se revelar para o óculos, para o observador. Então, ser dimensional, tridimensional, isso não importa. É o campo de visão que importa. A nossa mente foi condicionada em um ambiente tridimensional. O cérebro ele aprende, ele analisa o universo bidimensional e transporta para o universo tridimensional. E essa relação do universo tridimensional tem a ver com o infinito interno. Então, as camadas do infinito interno projetam uma visão tridimensional. É interessante isso, depois vamos falar mais sobre isso. O infinito, né? O universo fractal ele se projeta na realidade de acordo com a aproximação do observador. Como tem nos nossos vídeos anteriores sobre escalas lineares, veja lá que é muito interessante. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo que eu vou passar agora é sobre as formações fractais lineares que formam projeções tridimensionais. Bom, estamos vendo um universo plano que começa a fazer algoritmos lineares para a projeção de uma visualização tridimensional. Mas na verdade esse universo ele é dimensional. A partir da medida em que o observador entra em contato com os modelos dimensionais, produzindo uma relação tridimensional, aí sim você consegue comportar a densidade dentro da relação e gerar um modelo tridimensional. Porque o modelo bidimensional ele é construído a partir, como já falamos antes, né, de pontes lineares, que nem está mostrando aí. Pontes lineares formam o movimento, o modelo tridimensional. E quando você dá o zoom, você consegue ver as pontes. Quando você recua, você vê o produto por inteiro. Então, a construção de um modelo tridimensional parte desse universo de uma visão bidimensional. A construção desse modelo bidimensional vem com a aproximação do indivíduo para a construção desse modelo. Então, a percepção infinita da consciência consegue produzir por camadas uma visão tridimensional. Então, quando nós observamos e pensamos em infinito. A construção da ideia no cérebro é infinita para dentro. E nessa projeção de camadas você consegue entender o universo tridimensional.
Então sim, Frank, então tudo é dimensional? Sim, tudo é dimensional. Tudo são fórmulas e cálculos matemáticos, mas a projeção e aglomeramento dessas pontes quânticas faz com que a nossa perspectiva interna de infinito consiga projetar e ver o universo tridimensional. Como você está vendo pelas imagens aí, é um universo bidimensional, mas ele se constitui tridimensional na partir da medida do observador, da construção do observador. E isso é incrível, porque você tem um vazio e as pontes dimensionais, bilhões e bilhões e bilhões de pontes dimensionais, atômicas, subatômicas, que se constituem uma matéria tridimensional. Então, de tridimensional só temos a consciência de entender o que é um modelo vazio dimensional cheio de pontes que se constrói uma realidade, né? Então assim, é um vídeo muito legal, apresenta bem o que eu quero falar. Vamos voltar. Então, como eu falei, o universo ele se torna infinito de acordo com a observação do indivíduo, a visão da observação do indivíduo. E isso tem a ver com a cosmologia em geral, né? Eu coloquei aqui um próximo passo, né? Assim, continuando, o universo fractal são as pontes. Era para ter passado um vídeo, já estou explicando. Essas pontes dimensionais, que são pontes de interligação entre átomos, um aglomeramento de átomos, fios de átomos, que constrói pontes para criar uma realidade tridimensional. Então, você consegue entender o que é tridimensional porque a nossa consciência ela é infinita, então nós conseguimos projetar distâncias e criar um elo infinito na nossa consciência, uma projeção de realidade. Isso é bem interessante. E eu queria falar um pouco sobre essa cosmologia. Eu disse que ia falar uns 2 vídeos atrás, um pouco. Vou começar a falar sobre essa relação, né? Do que é real, da realidade dentro do universo. Então, o que é real no universo? Eu coloquei aí para nós termos uma ideia sobre a cosmologia e são as camadas fractais. Então, essas realidades dimensionais são construídas em camadas, como por exemplo, nós temos a camada, nós entendemos, nós temos a cosmologia criacionista, ela tem assim, nós temos a ideia de camadas de gelo por causa da Antártida, né? Então nós temos esse entendimento de que o limite é o gelo. Depois do gelo ninguém nunca viu. Então a gente entende que seja gelo. Então o nosso limite é gelo. E dentro desse gelo nós temos a atmosfera, a atmosplana que chamamos, né? E nós temos em si a Terra, que é o campinho verde aqui, né? E acima do gelo vem também, assim como tudo no universo fractal e apresentável é plano, a minha perspectiva de cosmologia também é de universo plano. Nós temos o Sol, a Lua e os órbites em também uma camada plana. Nós temos os astros mais próximos, os mais distantes. Nós começamos a ver as manifestações elétricas depois dos astros mais distantes, e nós começamos a ver as galáxias, que são as atividades quânticas, né, que são chamadas de galáxias, né? Mas inclusive já fiz até um estudo sobre isso, que por sinal é bem complicado porque a gente envolve ópticas, cálculos e eletricidade. Mas depois vou fazer um estudo melhor sobre como eu vejo as galáxias, por que elas se apresentam, por que quando você constitui a observação elas se revelam e quando você olha não, né? A Via Láctea, essas questões mais profundas do nosso entendimento, né? Então, depois que acontece, é interessante que há um ciclo óptico. Há um ciclo óptico entre as manifestações elétricas, atividades quânticas, chamadas de galáxias, depois o ciclo continua. Então, na minha perspectiva, o ciclo infinito do universo observável parte depois dos astros mais distantes. Então, você entra em um ciclo infinito de observações. Não é infinito, mas a observação se torna infinito por causa da revelação quântica. Então as coisas vão se revelando a partir dessas camadas, de acordo com o poder de observação, elas vão se aumentando, vão se transformando, vão se apresentando, né? E essas apresentações veio a ideia das galáxias, né? Então deram a ideia de que o universo é
extremamente infinito, mas na verdade o que você vê é uma atividade ópticas quânticas de revelação. Então o universo vai se revelando a partir dessas camadas através das atividades quânticas. E quanto mais você apontar o telescópio, mais você vai ver coisa, porque nessas camadas mais altas a revelação que pode se construir são infinitas, de acordo com o observador, né? Para cima nós temos o infinito quântico, para baixo nós temos o infinito quântico. Então eu vejo o universo também, como, assim como é no universo subatômico, eu vejo também que as camadas que formam a cosmologia também são planas, né? Sobre essa relação da Terra plana, sobre essa questão do domo, é uma questão que eu vou traçar mais à frente e vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a Terra plana e sobre a visão. Eu tenho minhas perspectivas diferentes do que é ciência e do que é fé na construção dessa projeção, dessa realidade do domo, né? Então nós temos provas empíricas, não temos. O que nós temos são projeções ópticas do que nós enxergamos no cosmos, e eu só posso apresentar o que nós podemos ver, não temos ideia, né? Então essa construção vai ser feita com o tempo. Sobre isso, até então o domo parte de uma filosofia que vem de uma projeção de uma realidade religiosa. A partir dessas condições da visualização, não temos essa projeção empírica ópticas, né? Então nós podemos entender que existe um modelo a se construir, existe um modelo a se apresentar, né? E alguns perguntam: Franco, mas é infinito de gelo, é infinito de água? Bom, na cosmologia criacionista nós temos ideias que para cima é água e para baixo é água, né? Então nós temos esse modelo: para cima água, para baixo água, e Deus está acima das águas. Na lógica, né? O Criador está acima de tudo. Quando a Bíblia diz que Ele está acima das águas, significa que Ele está acima do infinito, né? Está no algo muito mais além da perspectiva da construção. Deus não está dentro da cosmologia, Deus está além da cosmologia. Deus não está dentro da cosmologia do universo humano. Se você chegar lá em cima e bater no domo, você não vai ver Deus lá em cima. Se pudesse passar do domo, você não veria o trono de Deus lá em cima. É uma perspectiva espiritual, metafísica. Estamos falando da cosmologia real. Na cosmologia real que nós temos é isso aí, né? Um universo infinito que se apresenta infinito, mas ele tem também explicações ópticas para o infinito dele, né? E sobre os orbes, sobre tudo mais. Então nós vemos uma relação, né? Eu vou apresentar depois sobre como eu vejo essa questão do criacionismo, tanto no meio heliocêntrico como no meio da Terra plana, para entendermos melhor por que as cosmologias, a visualização do universo apresenta mais ser plausível para o universo plano do que para o universo heliocêntrico. Pessoal, é por aí. Até mais. Valeu e falou.